Boa noite a todos. Meu nome é a professora Alaine, sou docente aqui da universidade e vou estar trabalhando com vocês essa parte referente à unidade 2 da disciplina Lógica Computacional. E a gente preparou hoje uma webconferência relacionada à unidade 2 dessa disciplina. A unidade 2 dessa disciplina trata da parte de cálculo de predicados, ou também chamado lógica de predicados. Então, hoje a gente vai estar abordando aqui alguns temas que eu considero bastante relevantes e que muitas vezes gera um pouco de dúvidas para os alunos, e é sobre isso, mais especificamente, que nós vamos estar tratando. Espero que todos estejam me ouvindo. Qualquer dificuldade, vocês mandam mensagem, ok? Pessoal, vocês têm ali os slides da apresentação da webconferência, e eu só queria um retorno de vocês, se está ok, se todo mundo está vendo, se ninguém tem alguma dificuldade. Lógica proposicional. O que eu quero dizer é que a lógica de predicados, ela vem a ser uma continuidade da lógica proposicional. A lógica de predicados, ela acaba sendo mais consistente, digamos que mais forte, mais poderosa do que a lógica proposicional. No seguinte sentido, a lógica de predicados, ela permite que em situações onde eu teria muitas restrições e limitações no cálculo proposicional, eu consiga criar um nível de detalhamento maior sobre as informações em lógica de predicados. Então, vamos tentar ser práticos para que fique mais claro para vocês. Considerando as seguintes declarações, imagine os seguintes exemplos. Eu tenho uma frase, uma expressão que diz o seguinte: todos os amigos de Sofia gostam de dançar, ok? Então, essa é uma sentença de sentido completo. Tem outra sentença: João é amigo de Sofia. Ora, se todos os amigos de Sofia gostam de dançar, e se João é um amigo de Sofia, logicamente que nós podemos concluir que João gosta de dançar. Com isso, nós criamos uma argumentação lógica, que é do tipo: todos os amigos de Sofia gostam de dançar. O outro argumento é que João é amigo de Sofia. E, por fim, uma conclusão de que João gosta de dançar. Agora, pensem comigo. Se eu só tenho recurso de cálculo proposicional, nós sabemos que cada declaração de sentido completo em cálculo proposicional, em lógica proposicional, recebe um assinalamento de uma variável, ou seja, P, Q, R, S. Então, nesse caso, a expressão todos os amigos de Sofia gostam de dançar seria a minha proposição P. A outra declaração, João é amigo de Sofia, seria a minha proposição Q. E, finalmente, João gosta de dançar é uma terceira sentença de sentido completo e é uma sentença diferente da primeira e da segunda. Portanto, seria uma nova proposição R. Transformando isso numa argumentação, eu teria P como a linha 1, Q a linha 2 e R, né, como sendo a conclusão. Percebam, eu teria três proposições, uma totalmente diferente da outra e desvinculada, sem independência entre as mesmas, o que não permite que você consiga construir nenhum
raciocínio coerente. Lembram que vocês aprenderam em cálculo proposicional, na lógica proposicional, as regras de inferência que podem ser usadas, modus ponens, modus tollens, lembram disso? Aqui não existe nenhuma regra que possa se encaixar numa situação onde eu tenho duas proposições e como conclusão uma terceira proposição atômica, de forma nenhuma. Então percebam, eu não consigo manipular toda a relação que existe entre essas três expressões usando apenas o cálculo proposicional. Essa é a fragilidade do cálculo proposicional, né? Então, é por isso que nós utilizamos os recursos do cálculo de predicados. O cálculo de predicados, ele nos permite dar força e detalhamento às sentenças, ficando da seguinte maneira. Bom, antes da gente verificar como que ficaria em cálculo de predicados, vamos ver mais um exemplo aqui de algumas declarações. Então, imagine as declarações seguintes. Todos os gatos têm pelo. Seria a minha primeira declaração. Ora, estando em cálculo proposicional, todos os gatos têm pelo, seria uma sentença de sentido completo, eu chamaria de proposição P. Tom é um gato. Outra proposição Q. Só que vejam bem, se todos os gatos têm pelo e se Tom é um gato, daí eu posso deduzir que Tom tem pelo. Muito bem, é uma inferência que pode ser feita porque eu estaria associando a característica de Tom ser um gato e de que todo gato tem pelo. Porém, eu não tenho esse detalhamento na proposição. Na proposição eu tenho P como uma proposição total que representa toda essa sentença. Portanto, quando eu olho a expressão Tom tem P, passa a ser uma expressão diferente da primeira e também diferente da segunda. Portanto, seria uma nova proposição R. Da mesma forma que no exemplo anterior, o que nós temos aqui são três proposições atômicas que não têm uma relação nenhuma entre elas, porque são três proposições diferentes e independentes, eu não tenho nenhum conectivo ligando essas proposições, e eu não consigo atingir esse nível de detalhamento que eu precisaria para fazer essa inferência. De novo, apenas com o cálculo proposicional, seria muito frágil essa solução para mim. E como isso ficaria, então, em lógica de predicados? Olha que interessante. Quando eu olho para a lógica de predicados, eu observo na mesma uma extensão da lógica proposicional. Isso significa que tudo aquilo que vocês aprenderam lá em lógica proposicional, vocês continuam usando na lógica de predicados, só que, além disso, nós agregamos o conceito de quantificadores. Por isso que nós dizemos que a lógica de predicados é uma extensão da lógica proposicional. Nesse caso, quando eu olho novamente as declarações todos os gatos têm pelo, observe como que essa declaração seria representada em lógica de predicados. Seria representada da forma para todo x, se x é um gato, então x tem pelo. É dessa forma que nós lemos essa expressão. Totalmente diferente do que seria aquela proposição P lá do cálculo proposicional, certo? Da mesma forma, essa expressão Tom é um gato, ficaria gato Tom, ou seja, Tom tem a propriedade de ser um gato. Bem diferente do que seria o que, né, em lógica proposicional, não é, moçada? E, por fim, essa declaração Tom tem pelo, percebam que aqui eu consigo separar o elemento Tom da característica que ele tem. Então, aqui o Tom é um gato e aqui o Tom tem pelo. A gente percebe que esse Tom tem uma relação com o outro Tom. Isso significa que eu consigo estabelecer um relacionamento entre as sentenças, de forma a poder fazer uma inferência lógica sobre elas. Então, aqui nesse caso, observem. Aqui a expressão todos os gatos têm pelo seria para todo x, se x é um gato, x tem pelo.
A expressão Tom é um gato seria gato Tom. E a expressão Tom tem pelo seria pelo Tom. Ou seja, da condicional que todo gato tem pelo, e se Tom é um gato, posso concluir que Tom tem pelo. Com os recursos que a lógica de predicados nos oferece, nós conseguimos, então, separar as características da minha declaração dos termos da minha declaração. Ou seja, eu consigo separar aquilo que é termo do que é predicado na minha declaração. Observem aqui esse exemplo, esse slide, desculpe, não esse exemplo, esse slide. Nesse slide, nós temos bem caracterizado o que corresponde a um termo, o que corresponde a um predicado, né? Percebam aqui, para todo X, se X é um gato, então X tem pelo, esse elemento que está dentro do parênteses é o termo da minha declaração. Como eu estou generalizando, aqui não é o gato Tom, né? Aqui não é o gato Bob, se bem que Bob é meio nome de cachorro, né? Não tanto de gato. Mas, enfim, né? Não é um determinado gato, sim um gato qualquer, que seria um termo X qualquer. Qual é o meu predicado? O predicado, ele corresponde justamente àquela característica que os indivíduos têm. Os termos representam os indivíduos. Então, o predicado corresponde à característica que os indivíduos têm. Então, nesse caso, X seria um indivíduo qualquer que tem a característica de ser um gato. Que, consequentemente, ele tem a característica de ter pelo. Portanto, gato e pelo aqui são dois predicados da minha sentença. Além disso, nós continuamos utilizando todos os conectivos que vocês viram na unidade 1, ou seja, o conectivo de negação, conjunção, disjunção, implicação e dupla implicação, para que nós possamos construir as sentenças lógicas, né, representando as ideias através dos conectivos. Então, nesse caso, eu tenho aqui o conectivo de implicação, estabelecendo essa condição de que, se um elemento for gato, esse elemento, então, é pelo. Somado a tudo isso, nós temos o grande diferencial do cálculo de predicados, que é o uso de quantificadores, né? Nesse caso, nós temos aqui a presença do quantificador universal para todo. Então, nós temos basicamente dois quantificadores, o quantificador universal e o quantificador existencial. Nesse caso aqui, essa simbologia representa o quantificador universal. E o quantificador existencial é aquele E viradinho, né, para o lado oposto. Qual é a diferença do quantificador existencial para o quantificador universal? A diferença é o nível de generalização daquela informação. Vejam, quando eu uso o quantificador universal, nesse caso, o para todo, eu estou dizendo que essa declaração vale para todos os elementos do meu conjunto de indivíduos. Então, eu estou dizendo que todo gato, todos os gatos, todo elemento que é gato, ele terá pelo, certo? Então, é uma generalização que nós chamamos universal. E o quantificador existencial, a característica dele é que ele torna uma característica sendo verdadeira ou existindo para alguns elementos do meu conjunto de indivíduos. É como eu dizer que existem alguns elementos que têm determinada característica. Por exemplo, existem alguns alunos que gostam de aula prática. Pronto, isso é um exemplo, né, de uma sentença onde é utilizado o quantificador existencial, porque existem alguns alunos gostam de aula prática. Agora, se eu digo, todos os alunos gostam de aula teórica,
esse todos os alunos gostam de aula teórica está quantificado de maneira universal, porque essa característica de gostar de aula teórica vale para todos os elementos de conjunto. Essa é a grande diferença do quantificador universal e existencial. E percebam que é através dessa quantificação que eu consigo estender essa característica a um ou vários elementos. Vejam, observem agora aqui nesse slide. Nós temos aqui uma declaração que diz: Maria é mãe de Ana. Maria é mãe de Ana é uma declaração que envolve dois termos, dois elementos. A Maria e a Ana. São dois indivíduos. Imaginem que eu estou falando das pessoas que moram em uma casa. Eu vou ter uma pessoa que é a Maria e outra pessoa que seria a Ana. Então, são dois indivíduos, né? São dois termos, então, do meu texto. E eu estou relacionando esses dois termos através do predicado ser mãe. Percebo que, quando eu digo que alguém é mãe de alguém, eu estou estabelecendo uma relação entre duas pessoas. Maria é mãe de Ana. Eu não posso ter uma frase da seguinte forma: Maria é mãe de. Maria é mãe de, fica aquele reticências ali. Maria é mãe de quem? Verdade? Então, o predicado é mãe de é um predicado que estabelece uma relação entre dois indivíduos. Enquanto que, no exemplo, Tom é um gato, o fato de ser gato é uma característica de um indivíduo Tom. Vejam, que eu não dependo de mais de um indivíduo aqui nessa sentença. Essa sentença, Tom é um gato, tem apenas um termo. Portanto, é um gato também é um predicado. Só que é um predicado que corresponde a uma propriedade do indivíduo. E aqui nós temos um predicado que corresponde a uma relação. É muito fácil gravar isso, né? A propriedade é uma característica particular de um elemento. Né? Por exemplo, João é alto. Ser alto é uma característica, uma propriedade do João, independente das outras pessoas. Portanto, é um predicado do tipo propriedade. Ser alto é um predicado do tipo propriedade, né? E quando um elemento, né, quando um predicado é do tipo propriedade, ele tem o que a gente chama de aridade 1. Aridade é o número de termos envolvidos em um predicado. No caso de relação, é um predicado que terá dois ou mais indivíduos, ou seja, terá aridade 2 ou mais. Então, nesse caso, é mãe de, é um predicado do tipo relação com aridade 2. E aqui, deixa eu voltar só o slide. E aqui, Tom é um gato, é um predicado do tipo propriedade, portanto, é um predicado de aridade 1. Agora percebam, lembra quando eu comentei com vocês? Imaginem numa casa, né, onde existem as pessoas que moram numa casa, tem uma pessoa que se chama Maria, outra pessoa que se chama Ana. Então, quando eu falei isso, eu defini para qual contexto, para qual ambiente, mais especificamente, para qual domínio é que o predicado sendo considerado vale, tá? Então, essa questão de domínio é algo muito importante em cálculo de predicados, porque ele define a abrangência daquele predicado. Quando eu falo todos os alunos gostam de aula teórica, eu posso falar isso em relação a todos os alunos no domínio dos alunos do curso de licenciatura em computação, ou todos os alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ou ainda todos os alunos do estado do Paraná. Percebam
que nós podemos dar diferentes dimensões ao conjunto de elementos para os quais determinado predicado está sendo direcionado. Isso chama-se domínio ou universo de discurso. Isso é super importante porque muitas vezes uma declaração, uma sentença, ela pode ser verdadeira para todos os elementos de um determinado domínio, mas não necessariamente verdadeira para todos os elementos em um outro domínio, né? Então, por exemplo, imagine que nós estamos considerando os estudantes do estado do Paraná. E nós dizemos que nós temos uma característica que todo estudante passa frio. Todo estudante passa frio no estado do Paraná seria verdadeiro, porque esse nosso estado é muito frio, né? Tirando algumas regiões, tipo Londrina, Foz, que é mais gostoso. Mas, dentro desse contexto, eu poderia até dizer que esse predicado, sentir frio, é verdadeiro para todos os alunos do estado do Paraná. Agora, imagine se o meu contexto é todos os alunos da região nordeste do país. Eu não posso dizer que todos os alunos da região nordeste do país passam frio. Essa característica de passar frio não seria verdadeira para todos os elementos desse novo domínio, no caso, alunos do nordeste. Percebem? Então, na mesma sentença, ela pode ser generalizada e ser considerada verdadeira, dependendo muito do domínio que está sendo considerado, ou seja, do universo de discurso que está sendo considerado. Tudo bem? Não esqueçam disso, que é super importante. Aqui a gente tem alguns exemplos do universo de discurso. Alunos de uma escola, os estudantes de uma cidade, vejam que a gente muda a abrangência, né? Primeiro a gente estava falando só de alunos de uma determinada escola, depois todos os estudantes de uma cidade. É óbvio que esse universo de discurso é bem mais abrangente do que o anterior. Da mesma forma, nós podemos pensar em domínios, né, no contexto dos animais. O meu domínio pode ser todos os animais, como pode ser, o meu domínio pode envolver apenas os pássaros, ou o domínio todos os mamíferos, entendido? Todos os répteis, enfim, né? Todos os animais de um determinado zoológico. O domínio é algo muito específico de cada contexto em que você está utilizando um problema. Obviamente que quanto maior abrangente o domínio, maior a capacidade de generalização dos predicados sendo considerados. Há ainda exemplos diferentes de domínios no contexto de números. Então, eu posso ter o contexto, o domínio de números pares, ou seja, o meu conjunto de números sendo considerados são somente os números pares. Não, o domínio que eu estou considerando agora são os números inteiros. Ou ainda, não, eu estou considerando todos os números. Então, percebam, quando eu digo que determinado número é primo, né, que todos os números, isso vai ser válido. Isso pode ser válido num domínio, pode não ser válido em outro. Quando eu digo que todos os números são divisíveis por 2, isso pode ser válido, por exemplo, no domínio dos números pares, mas não ser válido em outro domínio, porque no domínio de números, nem todos os números são divisíveis por 2. Então, a gente sempre tem que estar pensando se a nossa quantificação, essa generalização que eu estou fazendo, se o quanto ela é válida para cada domínio que possa vir a ser considerado. Bem, como eu falei, né, o universo de discurso, ele vai depender muito do contexto das nossas declarações. E isso vai levar a gente a pensar, por exemplo, que num determinado momento eu posso ter como universo de discurso dos animais, assim, e um predicado ser verdadeiro ou ser falso, e para outro domínio, esse mesmo predicado ter um outro assinalamento, ok?
gente fala sobre isso, eu comecei a usar um termo chamado assinalamento, né? O que é o assinalamento? O assinalamento de um predicado é quando nós atribuímos os possíveis valor, verdade a esse predicado, assim como na lógica proposicional. Na lógica proposicional, existem dois valores verdade possíveis, que eu espero que vocês lembrem, que é o verdadeiro e o falso, ou true and false, né? O T de true ou verdadeiro e o F de false ou falso. Então, nós só temos dois de um lado e dois do outro, vira 4, né? Nós só temos 2 assinalamentos possíveis na lógica proposicional, igualmente na lógica de predicados. Na lógica de predicados, uma sentença, um predicado, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso, né? Então, quando nós falamos de assinalamentos, nós estamos querendo dizer quando que um determinado predicado é verdadeiro e quando que esse predicado seria falso. Então, observem aqui um exemplo. O meu universo de discurso, ou seja, o meu domínio, que nós abreviamos por UD, tá? De universo de discurso. O meu universo de discurso é composto por 4 indivíduos: Douglas, Jane, Maria e Paulo. O predicado, né, em consideração, é o predicado é mãe de, aonde o primeiro termo do predicado é mãe do segundo termo. Por que isso é importante? Porque quando a gente cria um predicado, então nós criaríamos o predicado mãe, abre parênteses, x, vírgula, y, fecha parênteses. Então, esse x, que é o primeiro termo, é a mãe. D, y, que é o meu segundo termo. Então, nós definimos, quando nós criamos os predicados, nós definimos o significado de cada termo dentro da ordem que nós quisermos colocar. Então, nesse caso, o primeiro termo do predicado será a mãe, e o segundo termo do predicado é o filho, né? Porque é de quem o elemento é mãe. Sabe-se que Jane é mãe de Maria e mãe de Paulo. Então, eu sei que é verdade que Jane é mãe da Maria e que Jane é mãe do Paulo também. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que nós precisamos identificar quando que esse predicado mãe é verdadeiro e quando que esse predicado mãe é falso. Será que esse predicado mãe é sempre verdadeiro? Será que esse predicado é mãe de é sempre falso? Depende do meu domínio. Então, observem aqui, se o meu domínio é composto de 4 pessoas, para nós identificarmos os assinalamentos do predicado, nós vamos elencar linha por linha cada um dos indivíduos e, da mesma forma, coluna por coluna, cada um dos indivíduos. Com isso, nós vamos ter uma tabela de assinalamentos, onde X corresponde ao primeiro termo do meu predicado. Isso é super importante. A linha, ela vai indicar o primeiro termo do meu predicado. Lembra que eu citei mãe XY? Então, é como se a linha fosse o X aqui. E se o Y é o segundo termo do meu predicado, os termos, o segundo termo está elencado nas colunas. Então, quando eu leio esse falso aqui, eu estou dizendo que é falso que Douglas é mãe de Douglas. Obviamente que isso é falso, né? Percebam, agora aqui, o que significa esse falso? O primeiro elemento, a linha é o primeiro termo, a coluna é o segundo termo. Então, significa que Jane é mãe de Douglas. Eu não tenho essa informação, portanto, isso é falso. Da mesma forma, Maria não é mãe de Douglas, portanto, é falso que Maria é mãe de Douglas. Na linha, eu tenho o primeiro termo, na coluna, eu tenho o segundo termo. E assim sucessivamente. Percebam que nós estamos fazendo todas as combinações possíveis entre todos os indivíduos do meu domínio, do meu universo de discurso.
Quando eu consigo fazer isso, eu estou fazendo todos os assinalamentos possíveis para aquele predicado, o que vai me permitir identificar em que condições o predicado é verdadeiro e em que condições o predicado é falso. Se o predicado for sempre verdadeiro, eu posso dizer que ele é verdadeiro para todo X. Se o predicado for verdadeiro em algumas situações, eu posso dizer que existem alguns X, ou seja, existem alguns termos que fazem tal predicado verdadeiro. Nós costumamos dizer, existe alguns X para o qual o predicado vale. Então, percebam aqui que pela informação que nós temos, nós sabemos que Jane não é mãe de Douglas, Jane não é mãe dela mesma, mas que Jane é mãe de Maria, portanto, true, e Jane é mãe de Paulo também, portanto, true nessa linha barra coluna. Então, essa posição que nós temos é justamente o assinalamento do predicado onde o primeiro termo é Jane e o segundo termo é Paulo. Com isso, nós temos aqui alguns exemplos que fazem esse predicado verdadeiro e alguns exemplos que fazem esse predicado falso. Né? Esse predicado, dentro do domínio considerado, né, nos mostra que o predicado, ele tem bem menos situações em que ele é verdadeiro do que situações em que ele é falso. Eu posso dizer que esse predicado é verdadeiro para todos os elementos do meu domínio? Não. Para que o predicado fosse verdadeiro para todos os elementos do domínio, eu teria que ter essa tabela totalmente preenchida apenas com true. Eu posso dizer que esse predicado é totalmente contraditório. O que é um predicado totalmente contraditório? É aquele predicado que sempre é falso. Para todos os indivíduos do meu domínio, o predicado é sempre falso. Também não é o caso, né? Porque eu tenho situações em que o predicado é verdadeiro, tá? Bem, no slide anterior, vocês viram que a gente usou um termo X, né? E eu comentei que eu estava generalizando que era um elemento qualquer e não um elemento específico. Quando eu uso, né, quando eu quero generalizar e não especificar o predicado para um determinado elemento, nós usamos o conceito de variáveis, que é o mesmo conceito de variáveis que a gente usa em programação, é claro, né? Então, as variáveis, né, são símbolos que nós utilizamos quando nós queremos atribuir um predicado não a um elemento específico, mas a qualquer elemento que esteja ali envolvido no meu domínio. Então, é uma forma de eu não tornar aquela característica específica para apenas um indivíduo do domínio. Então, por exemplo, quando eu quero dizer que Joana é tia de alguém, eu sei que Joana é o elemento específico, é um termo específico que eu estou tratando. Agora, a relação é ser tia de. Se é ser tia de, é porque ela é tia de alguém. Bom, eu poderia dizer que Joana é tia de Pedro. Se eu dissesse que Joana é tia de Pedro, eu teria aqui um predicado que seria tia Joana, vírgula, Pedro. Mas não é isso que eu quero representar. Eu quero representar que Joana é tia de alguém. Eu sei que ela é tia de alguém, mas eu não sei quem. Então, no termo onde eu colocaria um elemento específico, eu vou colocar, na verdade, uma variável, né? Que normalmente a gente começa a utilizar a partir da letra X, X, Y, W, Z, né? Como variáveis a serem utilizadas, tá? Então, isso, né, o conceito de variáveis nós utilizamos quando nós não queremos associar um predicado a um termo, a um indivíduo em específico. Tudo bem? E percebam aqui que eu posso ter em um mesmo predicado o uso de termos específicos associados a variáveis, que é exatamente o exemplo que nós temos aqui com a tia. Tá? Pessoal, quando nós falamos em variáveis, nós temos que pensar num conceito super importante, que é o chamado conceito de instanciação, né?
E esse conceito de instanciação, ele é bem forte na computação, que é quando eu substituo as ocorrências de uma determinada variável por um termo específico. Isso é instanciar, né? Instanciar é você substituir uma variável por um termo específico ou, prestem atenção, por uma outra variável, né? Nada me impede que eu instancie a variável x pela variável z. Isso significa que nas ocorrências de x eu substituiria por z. Não é um termo específico, é uma outra variável. Então, instanciação, a gente tem que tomar cuidado para não se equivocar. Tem muita gente que acha que instanciar é substituir variável por um termo específico. Sim, é uma substituição por um termo específico, mas também pode ser a substituição por outra variável, tá? Não esqueçam disso, isso é super importante. Então, no conceito da instanciação, existe uma simbologia para representá-la. Então, esse S aqui é o símbolo de instanciação. X é a variável a ser instanciada. T é o termo que irá substituir a variável. E A é a expressão na qual essa instanciação estará ocorrendo. Isso, né, permite que se faça instanciação. Obviamente que eu nunca vou poder substituir um termo por uma variável ou por outro termo. A instanciação sempre precisa que inicialmente eu tenha uma variável. Tá? Eu não posso instanciar um termo, por exemplo, João por X. Essa instanciação nós não fazemos. Nós podemos substituir uma variável por um termo específico. Ou substituir uma variável por uma outra variável. Tá? Onde esse T seria um termo específico ou uma outra variável. Joinha, pessoal? Então, aqui nós dois exemplos de instanciação, e o importante daqui é que vocês observem a abrangência da instanciação. Assim como nós temos a abrangência do quantificador. A abrangência da instanciação, assim como a abrangência de um quantificador, é definida pelo parênteses, né? O par de parênteses é que define o escopo, a abrangência da minha instanciação. Então, percebam aqui. Essa instanciação é lida da seguinte forma. Instancie X por Maria na expressão. Onde eu tiver X, eu substituo por Maria. Em que espaço? Em todas as ocorrências de X, a partir dessa abertura de parênteses e do fechamento desse mesmo parênteses. Então, nesse caso, eu tenho um par de parênteses aqui, um par de parênteses aqui, e esse parênteses está fechando o inicial. Portanto, a abrangência dessa instanciação é toda a minha expressão. Então, não importa quantas ocorrências de X eu tenho aqui, todas as presenças, em todas as ocorrências de X, eu devo substituí-lo por Maria. Então, a minha expressão instanciada passa a ser sem o S de instanciação, né? Pega-se somente a expressão em si, e aqui nós vamos ter P de A, implica em Q de Maria, porque X foi substituído por Maria, tá? Agora aqui nesse exemplo, instancie Y por B na expressão. Percebam que eu tenho P de Y ou Q de Y. E aqui, então, eu tenho duas ocorrências da variável Y para serem instanciadas por B, e eu devo, sim, fazer a substituição nas duas ocorrências, porque o escopo da minha instanciação é definido por esse par de parênteses externo. Então, eu abro o parênteses depois do símbolo de instanciação, e essa instanciação vai vir enquanto eu não fechar esse parênteses. Então, esse Y aqui está dentro
esse y aqui está dentro da instanciação, assim como o segundo y. Portanto, o resultado da minha instanciação passa a ser PDB ou QDB. Tá? Observem o seguinte, prestem atenção. Imaginemos, consideremos que não existisse esse parênteses aqui, certo? Não, vamos supor que não existisse esse parênteses externo. Quando não existe o parênteses, o escopo da instanciação, ou seja, a abrangência da instanciação, é o predicado imediatamente seguinte à instanciação. Ou seja, seria apenas o predicado P de Y. E esse segundo predicado não estaria sendo considerado na instanciação. Nesse caso, o resultado da minha expressão não seria esse, e sim seria P de B, porque eu instanciaria esse Y por B, então ficaria P de B ou Q de Y. O Y continuaria ali como uma variável Y qualquer, entendido? Então, o critério para nós fazermos essa substituição é justamente o escopo definido para essa instanciação através do parênteses. Quando não existe a ocorrência do parênteses, o escopo, a abrangência da instanciação passa a ser o predicado imediatamente seguinte ao símbolo de instanciação. Isso, pessoal, vale também para a quantificação. Quando eu tenho uma quantificação, eu vou definir que aquela quantificação vale para toda ocorrência de x dentro da abrangência definida pelo parênteses na minha declaração. Então, vocês precisam sempre estar muito atentos a isso. Bem, um outro ponto bastante importante é nós pensarmos, né, nós temos sentenças que são expressas na forma de cálculo de predicados, já vimos aqui, né, vários exemplos, e nós queremos saber quando que essas expressões são válidas ou não. Porque uma expressão que é válida significa que ela é sempre verdadeira. Uma expressão inválida significa que ela não é necessariamente sempre verdadeira. E uma expressão contraditória é aquela expressão que é sempre falsa. Lembram quando vocês faziam as tabelas de verdades na unidade 1, aonde vocês poderiam verificar se uma expressão em cálculo em lógica proposicional é uma tautologia, uma contingência ou uma contradição? É a mesma coisa em cálculo de predicados, né? O que é uma tautologia? É uma expressão que em lógica proposicional é sempre verdadeira. Aqui, quando uma expressão é sempre verdadeira, nós dizemos que ela é válida. Ora, quando uma expressão em lógica de predicados, ora é verdadeira, ora é falsa, nós dizemos válida, ou seja, não válida, porque ela não é sempre verdadeira, que seria o mesmo que em lógica proposicional nós dizemos a contingência. E, por fim, assim como na lógica proposicional, na lógica de predicados, quando uma expressão é sempre falsa, ela é dita contraditória, né? E uma coisa que é importante é nós construirmos declarações e podermos saber se essa declaração é válida ou não, se ela sempre será verdadeira ou não, ou se ela sempre será falsa. Tá bom, pessoal? Então, lembrem bem desses 3 conceitos de validade de expressão. Ou seja, uma expressão é válida se ela é verdadeira sob todos os assinalamentos possíveis. Lembrem daquela tabela que nós apresentamos em alguns slides anteriores, né, onde eu mencionei que se naquela tabela
eu tivesse sempre o valor T, sempre true, aquela declaração seria considerada válida para aquele universo de discurso. Essa validade que nós estamos falando aqui, ela sempre vai estar dependente do universo de discurso ao qual nós estamos nos referindo. Bem, da mesma forma, né, voltando naquela tabela de assinalamentos, imagine que aquela tabela fosse sempre falso. Então, em todas as condições, o predicado é mãe de fosse sempre falso. Significaria que naquele domínio, ninguém é mãe de ninguém. Não é verdade? Concorda comigo? Se eu tenho um predicado, olha, até vou voltar aqui nos slides para mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Então, vejam aqui esse predicado, né? O predicado é mãe de, para que ele fosse, para que esse predicado fosse considerado válido, eu precisaria que, em todas as ocorrências aqui, essa expressão fosse verdadeira. Ora, isso é impossível, porque é impossível que alguém seja mãe de si mesmo. Então, é impossível que o predicado é mãe de, em um domínio, seja válido, porque o domínio, ora, quando eu considero meu domínio, ora o indivíduo vai estar no primeiro termo, ora ele vai estar no segundo, concordam comigo? Então, nesse caso, é mãe de, percebam aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olhem aqui o que acontece com a Jane. Nesse momento, a Jane está correspondendo ao primeiro termo, porque ela está na linha. E aqui, a Jane corresponde ao segundo termo, porque está na coluna. Então, esse falso significa que Douglas não é mãe de Jane, óbvio, né? Douglas não pode ser mãe de ninguém. Jane não é mãe dela mesma, perceberam? Então, o predicado é mãe de em um domínio, ele nunca vai ser válido, porque eu sempre vou ter situações em que ele vai ser falso, que vai ser, no mínimo, quando a pessoa não é mãe dela mesma. Certo? Agora, eu poderia aqui, por exemplo, ter o predicado todo falso? Sim. Imagina uma república, né? Uma república de estudantes que se juntam para, né, estudar numa determinada universidade. Ali ninguém é mãe de ninguém, né? Então, eu teria todos os assinalamentos aqui sendo falsos, né? Então, esse assinalamento é mãe de, esse predicado, desculpem, é mãe de, no domínio de uma república de estudantes, ele seria um predicado contraditório, tá bom? E aqui nesse caso, esse predicado ele não é nem válido, nem tampouco contraditório. Ele é, sim, um predicado inválido, ou seja, ele é um predicado que tem momentos em que ele é verdadeiro e tem momentos em que ele é falso. Agora eu vou retornar, vou avançar aqui os slides para retornar no slide que corresponde à validade, que era onde nós estávamos. Certo, pessoal? Então, guardem bem esse conceito de validade de expressões. Bom, provar que uma expressão é válida não é algo trivial. Ou seja, não é muito simples, né? Nós provarmos que uma declaração, que uma sentença vai ser verdadeira sempre, para todos os indivíduos de um determinado domínio. Porque essa declaração, ela passa a ser bastante abrangente. Imagine que eu diga assim, todos os alunos da universidade gostam de música popular brasileira, MPB. Percebam, para eu poder dizer que esse predicado é verdadeiro, eu vou ter que instanciar esse predicado gosta de MPB para todos os indivíduos do meu domínio, ou seja, todos os estudantes do PG. Então, eu vou ter que perguntar para cada estudante e fazer um assinalamento, utilizando todos os estudantes do UEPG para verificar se essa expressão é válida ou não.
possivelmente essa expressão não seria válida, né? Mas também não seria contraditória, porque certamente muitos alunos da UEPG gostam de MPB. Mas o que eu quero colocar para vocês com esse exemplo é que provar validade de expressões é dizer que ela sempre vai ser verdadeira em todos os assinalamentos possíveis, ou seja, utilizando, considerando todos os indivíduos do meu domínio. Quando o meu domínio é pequeno, como eu comentei, as pessoas que moram em uma residência, os estudantes que moram em uma república, acaba sendo bem mais fácil de considerar a validade das expressões. Agora, quando o domínio é abrangente, por exemplo, todas as pessoas que moram no Brasil, imagina, né? Para eu saber que essa expressão é válida, que uma determinada expressão vai ser válida para todas as pessoas que moram no Brasil, isso seria muito difícil, para não dizer impossível, né? Porque nós teríamos que considerar todas uma a uma das pessoas, e não apenas uma amostra. Então, nós sabemos que provar validade da expressão não é algo simples. Existem algumas expressões que nós conseguimos provar que são válidas através daquelas leis de inferência que, inclusive, vocês já viram na unidade 1. Então, por exemplo, a gente tem as leis que nos dizem, por exemplo, que uma expressão ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Não existindo o terceiro caso. Enfim, várias leis de ciência que às vezes eu posso utilizar para provar a validade da expressão. Mas não é um processo tão simples. O que nós utilizamos muito para provar a validade da expressão é o fato de mostrar que não existe um contra-exemplo, ou seja, não existe uma situação que faça aquela expressão ser falsa, né? Ou ainda, nós tentamos provar que a expressão é falsa. O que eu quero dizer é que é muito mais fácil provar que uma expressão é inválida do que válida. Imagine esse exemplo de, eu quero provar que a expressão todos os alunos da UEPG gostam de MPB é válida. Para eu provar isso, eu vou ter que passar por todos os milhares de alunos da UEPG, né? Inclusive os alunos que fazem EAD, ou seja, que não estão localizados aqui na cidade de Ponta Grossa, para poder identificar o assinalamento de todos os indivíduos e, por fim, identificar se essa expressão é válida ou não. Agora, observe o contrário. Eu quero mostrar a invalidade dessa expressão. Para eu mostrar que essa expressão, todos os alunos da UEPG gostam de MPB, para eu provar que essa expressão é inválida, basta que eu encontre um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? É um exemplo que faça a expressão ser falsa. Isso significa que basta que eu encontre um aluno para o qual eu pergunto, você gosta de MPB? E ele responda, não, não é verdade que eu gosto de MPB. Portanto, para esse aluno, essa expressão vai ser falsa. Isso é um contra-exemplo, entenderam? Encontrar um indivíduo que faça a minha expressão ser falsa. Identificar uma situação que faça a minha expressão ser falsa. Se eu achar, no mínimo, pelo menos um indivíduo que faça a minha expressão ser falsa, isso significa que eu achei um contra-exemplo. Se eu achei um contra-exemplo, é porque eu estou provando que a expressão é inválida. Eu não estou provando que ela é contraditória, mas eu estou não é válida. É entendido? Isso é muito importante. Tá? A partir do momento que eu sei que ela não é válida, não tem mais provar a validade da mesma, o que vai ser impossível, né? Então, lembrem também disso. É muito mais fácil nós provarmos a invalidade de uma expressão do que a sua validade, né? Então, é muito mais fácil encontrar um contra-exemplo para uma determinada expressão do que provar que a mesma é sempre verdadeira. Ah, professora, né? Isso significa que nenhuma expressão é válida? Claro que não. Nós temos, sim, expressões que são válidas, a gente vai ver exemplo aqui de expressão que é válida, né? Mas essa validade, ela vai ser provada ou através de uma tabela de assinalamentos para todos os indivíduos do domínio, lembrando, né,
que esse conjunto, esse domínio, ele não pode ser tão amplo, senão fica difícil de fazer essa prova, ou usando, né, as leis de inferência que nos permitam chegar a essa conclusão de validade. Mas vamos aqui pensar primeiro na identificação das expressões inválidas, né? Então, desculpe. Então, vejam aqui, né, o que nós temos. Para demonstrar, aqui é demonstrar, pessoal, tem um N aqui, ninguém está vendo, mas ele está subentendido, tá bom? É como quando a gente tem uma expressão, se chover eu vou de carro, se chover vou viajar de carro, significa que tem um então subentendido, não é verdade? Se chover, então vou viajar de carro. Da mesma forma, imaginem que eu tenho um N subentendido aqui nessa palavra, portanto, leiam todos para demonstrar que uma expressão A é inválida, basta encontrar, no mínimo, um contra-exemplo. É justamente aquilo que eu falei. Ou seja, um exemplo que faça essa mesma expressão sendo falsa. Que é a mesma coisa que encontrar um modelo para não há. Gente, agora entrou um termo novo. Agora entrou uma expressão, um conceito novo, que é o conceito de modelo. O que é um modelo? Um modelo é um assinalamento que faz a minha expressão ser verdadeira. Simples assim. Um modelo é um assinalamento que faz a minha expressão ser verdadeira. Então, quando aqui nós dizemos que tem que encontrar um modelo para não há, é porque eu quero que não há seja verdadeiro. Agora aqui vem uma questão de pura lógica. Quando não há é verdadeiro, é porque há é falso, logicamente. Entendido? Então, encontrar um modelo para não há significa achar um assinalamento para o qual a negação daquela minha expressão venha a ser verdadeira. Ora, se eu consigo achar uma situação, ou seja, um modelo, que faça a negação da expressão ser verdadeira, é porque, ao mesmo tempo, eu estou achando um assinalamento que faça a minha expressão ser falsa. E se eu tenho um assinalamento que a faz falsa, consequentemente, a expressão é inválida. Então, observem aqui. Imaginem que eu tenho uma expressão que seja da forma implicação. Ou seja, a minha expressão A é da forma B implica em C. Então, A contém a expressão B implica em C. Ora, quando que nós sabemos que não há é verdadeiro, pessoal? Quando que nós sabemos, eu quero provar que a expressão A é inválida. Para eu provar que A é inválida, eu tenho que achar um modelo para não há, certo? Se a minha expressão é do tipo implicação, só existe uma situação em que a implicação é falsa. Concordam comigo? Que é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, se eu achar uma situação em que B, ou seja, o antecedente da minha condicional é verdadeiro, e que, ao mesmo tempo, o consequente da minha condicional é falso, eu estou com isso provando que a minha expressão é inválida. Qualquer expressão da forma implicação, ela pode ser provada a invalidade dessa maneira, tá? Ou seja, eu tenho que achar uma situação em que o antecedente seja verdadeiro e a negação do conceito seja falso, ok? Observem aqui. Imaginem que eu quero provar que essa expressão é inválida. Essa expressão me diz o seguinte, e olha como que se lê. Como ela é uma implicação, ela representa o seguinte. Se
existe algum X tal que P de X, então, para todo X, P de X. Essa é a forma de ler a expressão, tá? Observem que aqui nós temos o quantificador existencial e aqui nós temos o quantificador universal. O quantificador existencial é satisfeito quando eu tenho pelo menos um indivíduo para o qual o predicado vale. Também o predicado, o quantificador universal é satisfeito quando o predicado vale para todos os indivíduos do meu domínio. Tranquilinho? Bem, com isso aqui, pessoal, nós vamos olhar para essa expressão primeiro e compreender o significado dela. O que significa isso? Quando eu digo que existe algum X tal que P de X, eu estou dizendo que se existe um predicado que vale para um determinado elemento, é porque esse predicado vale para todo elemento. É a mesma coisa o seguinte. Se eu digo, se existe alguém que é corintiano, isso significa que todo mundo é corintiano. Não tem sentido nenhum. Eu sou corintiana, particularmente. Mas eu não posso, a partir do momento que eu assumo que um predicado vale para algum elemento do meu domínio, eu não posso dizer, consequentemente, ele vale para todos. Porém, o contrário seria válido. Concordam comigo? Se eu disser que se todos os indivíduos do meu domínio são corintianos, melhor dizendo, então vale, isso significa que existe alguém que também é corintiano. Mas lembrem, né, em cálculo proposicional vocês já viram isso, que a implicação, quem é antecedente e quem é consequente faz diferença. Então, nesse caso, como o meu antecedente é dizer que existe alguém, algum elemento do meu domínio que satisfaz algum critério, isso implica em que todos atendem a esse critério, com certeza absoluta essa expressão não é válida. Professora, como é que eu vou provar que essa expressão não é válida? Ora, encontre um exemplo só. Um exemplo que faça essa expressão ser falsa. Ou ainda, encontre um contra-exemplo, que é o que nós fizemos aqui. Então, o contra-exemplo significa mostrar que quando eu tenho o meu antecedente e a negação do consequente, formando uma conjunção, e isso aqui for verdadeiro, eu achei um contra-exemplo. Ou, de uma forma mais simples para vocês, eu tenho que achar um exemplo aonde eu tenho essa expressão antecedente sendo satisfeita e a consequente sendo falsa, que é o raciocínio da tabela verdade, certo? Lembram da tabela verdade? A tabela verdade da implicação me diz que quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a expressão em si é falsa. É disso, simplesmente disso que nós estamos tratando aqui. Bom, então vejam bem aqui. Imaginem que eu criei agora, vocês têm que fazer a resolução dessa expressão, desse exercício. Eu tenho que provar que essa expressão é inválida. Como que eu vou provar que essa expressão é inválida? Eu vou criar uma situação onde eu vou supor que o meu universo de discurso só tem duas pessoas. Olha como é simples para provar que essa expressão é inválida. Simples assim. Um universo de discurso composto apenas de duas pessoas, não precisa mais do que isso. O predicado P de X seria o predicado X estuda inglês. Esse predicado X estuda inglês seria verdadeiro para João e falso para Maria. Pronto. Eu criei uma situação que vai mostrar que esse predicado é inválido. Por quê? Porque quando eu olho para esse assinalamento, eu posso dizer que existe algum X que faz esse predicado verdadeiro? Sim. Para João, esse predicado é verdadeiro. Portanto, existe algum X tal que P de X é um predicado verdadeiro. É entendido?
porque para o meu domínio de João e Maria, realmente existe pelo menos um indivíduo que satisfaz o predicado. Agora, eu posso dizer que para todo X, ou para todos os indivíduos do meu domínio, esse predicado é verdadeiro? Não, não posso dizer isso, porque ele é verdadeiro e falso para outro. Portanto, para todo X, PDX é falso. Olha o que eu caí justamente na situação em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso em uma implicação. Portanto, é uma situação em que essa expressão será falsa, portanto, a mesma é inválida. Ou ainda, eu posso olhar dentro disso, eu quero mostrar que a conjunção do antecedente com a negação do consequente vai resultar em uma expressão verdadeira, que é o meu contra-exemplo. Da mesma forma, existe algum PDX é verdadeiro e a negação do para todo X, que é falso. A negação de falso vai virar verdadeiro. Está aqui que eu até fiz um quadrinho aqui, um destaque para vocês perceberem. Ok? Logo, essa expressão é inválida. Tá bom? Bom, pessoal, lembrem que, assim como vocês já viram, já devem ter visto na unidade 1, todas as tautologias são válidas, ok? Isso é o mais importante para vocês. E se eu tenho uma expressão que é válida, a sua negação é contraditória, tá bom? Não esqueçam disso. Bem, aqui a gente tem um outro exemplo de prova de validade, né? Onde me diz que, por favor, volte o slide. Vou voltar. Então, vejam aqui. Não, mais um. É esse slide, deixa eu ver, Vandeilson. Só me diga se é esse slide que você queria que voltasse. Ok. Qual que é a sua pergunta, Vandeilson? Bom, o Vandeilson pediu para voltar no slide e não sei se ele quer copiar ou se ele quer fazer alguma pergunta. Mas tem uma pergunta aqui de um aluno que é o Valdírio. O Valdírio está me perguntando, no caso da segunda expressão, se ela estivesse com a negação, se o resultado seria válido. Bom, nesse caso, sim. Quando você quer, nessa expressão, imagino, estou deduzindo que a tua pergunta é em relação a essa expressão. Só me responda se é em relação a essa, Valdírio, só para eu saber do que você está tratando. Eu estou imaginando que você se refere aqui. Se você quer se referir aqui, veja bem, quando eu digo que existe algum X que satisfaça o predicado X, isso implica que não é para todo X? É nessa mesmo, ok, obrigada. Então, vejam aqui, então nós estamos nos referindo ao slide em que o aluno tem a dúvida. Então, a pergunta do Valdírio é se nós tivéssemos uma negação aqui na consequência, ou seja, existe algum X tal que P de X, implica em que não é para todo X que P de X vale. Essa expressão, ela não seria válida também necessariamente, porque se eu estou dizendo que existem situações em que o predicado é válido, eu também posso ter situações em que o predicado seja válido e também não o seja. E o que eu quero dizer é que existe algum X tal que P de X, ele nunca vai corresponder a dizer que o predicado vale para todos os elementos, ou seja, para todo X, e também ele não vai corresponder a que o predicado não vale para um X, que seria o caso de pôr a negação.
O fato de nós colocarmos a negação aqui continuaria mantendo essa expressão inválida. Entendido? Porque quando estou colocando aqui que é verdadeiro, que pelo menos para algum elemento essa expressão vale, significa que ela não é válida para todos, mas também ela não é falsa para todos. Esclareceu a tua dúvida, Wandeilson? Se você puder me responder, né, no chat aqui, se respondeu, eu agradeço. Ok. E tinha mais uma pergunta. Ah, não. O Wandeilson, ele só queria anotar melhor. Uhum. Então, seguindo, Wandeilson, nós já estamos encaminhando para o final dos slides, tá? Que é o último exemplo para nós de uma situação em que... Desculpem, aqui eu vou voltar um slide, é que eu acabei voltando e retrocedendo. Agora, por algum motivo, eu não estou conseguindo me movimentar nos slides. Não sei por quê, mas eu não consigo movimentar aqui nos slides. Bom, pessoal, eu vi alguns comentários aqui, né, no chat, durante a apresentação, e tem alguns comentários que eu vou desconsiderar, né, porque, na verdade, é muito importante que vocês tenham a consciência de que quando vocês fazem um curso de licenciatura em computação, ou seja, um curso que envolve computação, vocês vão trabalhar com a abstração todo o tempo. Não há como você desenvolver nenhum software se você não tiver capacidade de abstração. O aluno, ele precisa trazer para a mente dele, para a imaginação dele, e mais do que isso, para o raciocínio dele, os passos para a resolução de um problema, mesmo sem ter os problemas na mão. A lógica é totalmente abstrata, assim como toda a computação o é. Vejam, a computação, ela não se resume a olhar para o monitor e ficar vendo as coisas que aparecem numa tela, né? A computação, ela está justamente por trás disso. Ela está em construir programas que permitam que essas coisas aconteçam. E esses códigos, esses programas são todos abstratos. Então, é importante que, para aqueles alunos que têm dificuldade de pensar na lógica, nessa teoria que existe na lógica, nessa abstração, é muito importante que vocês procurem exercitar isso e se esforcem para compreender a lógica. Ela tem um motivo para ser um primeiro módulo dentro do curso, e o motivo está em que toda a computação deriva da lógica. Quando você vai olhar o sistema binário, quando você vai olhar os circuitos eletrônicos, você vai ver que os circuitos lógicos, eles trabalham de forma binária, 0 e 1, que é a mesma lógica que nós temos para o verdadeiro e falso que vocês aprendem aqui. Vocês só aprendem em tom de verdadeiro e falso porque é mais fácil para vocês do que nós ficarmos falando em valor lógico 0 e 1, que é a mesma coisa que o verdadeiro e falso. Então, é importante que aqueles que fazem alguns comentários, como, por exemplo, o Girley e outras pessoas, tomem esse cuidado e procurem ter mais atenção com a disciplina, porque vocês dependem de ter uma boa lógica para serem bons profissionais na computação. Se é que vocês anseiam, e eu espero que anseiem, ser bons profissionais, ok? Eu vou perguntar se existe alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, né, sobre o conteúdo, que pode fazer agora, que eu vou abrir, então, para perguntas, tá?
A Rosimari está pedindo alguma indicação de outro material para estudo. Rosimari, existem muitos livros de lógica, eu posso colocar para vocês a indicação desses livros, bem que eles já estão colocados para vocês, eu não preciso nem colocar, eles já estão elencados no material da disciplina, né, que vocês têm acesso através das aulas que nós preparamos para vocês, individualmente, né, a cada unidade. Então, tanto para a unidade 1, a professora Karine fez isso, como eu fiz para a unidade 2, nós temos indicações de referências bibliográficas nas unidades, que vocês podem utilizar como material complementar, tá? O Vandeilson está fazendo uma pergunta a respeito de predicado de aridade, né? Eu acho que você quer saber sobre a aridade de predicados, Vandeilson. Bom, eu vou tentar explicar nesse sentido, e aí você me fala se é isso mesmo. Então, o que é a aridade de um predicado? A aridade de um predicado corresponde exatamente ao número de termos que um predicado tem. Então, quando eu tenho um predicado, por exemplo, P de XY, significa que o meu P, X, Y, significa que o meu predicado tem aridade 2. Quando eu tenho um predicado P de X, significa que o meu predicado tem aridade 1. Então, o predicado gato, tom, que nós vimos na aula, é um predicado de aridade 1, porque só tem um termo no predicado. Não significa que o meu domínio só tem um termo, não. Significa que o predicado é composto requerendo apenas um termo. Quando eu uso o predicado, por exemplo, alto X, João é alto, né? Então, é um predicado de aridade 1, porque eu posso dizer a hora que João é alto, a hora que Maria é alta, a hora que Lucas é alto, a hora que Pedro é alto, não importa, mas é sempre um indivíduo que está sendo caracterizado pela propriedade de ser alto. Então, a aridade de um predicado é isso, é o número de termos que compõem o predicado. Lembrem, quando eu crio o predicado P de X, esse predicado P de X, ele pode ser instanciado X por todos os indivíduos do meu domínio. E, nesse caso, ele continua sendo um predicado de aridade 1, mesmo que o domínio tenha centenas de indivíduos. Né? A aridade está realmente ligada à característica do predicado. Que mais, pessoal? Valdírio. Ok. Isso mesmo, Valdírio. Dinarte está com dúvida em relação ao exercício de instanciação. Então, eu vou voltar aqui na instanciação, Dinarte. Eu vou pedir o apoio aqui do pessoal do suporte, do Nutead, para verificar por que eu não estou conseguindo fazer a transição dos slides, e eu já retorno, ok? Então, aqui, pessoal, vejam aqui,
exemplo, Maria é mãe de Ana, então o predicado é mãe de, é um predicado de aridade 2, porque eu vou ter um termo sendo relacionado a outro sempre. Mesmo que depois eu tenha Júlia é mãe de Teresa, não importa. Júlia é mãe de Pedro. Não importa quem seja o indivíduo, o predicado é mãe de, sempre vai precisar de 2 termos. Isso é a aridade, entendido? Assim como o predicado ser gato é uma característica, é gato, ponto. Não precisa de um outro elemento. Então, não importa se é Tom, se é Edgar, se é Moura, se é Bob, não importa quem seja o gato, ele sempre vai ter uma propriedade. E aí que a gente vê aqui, olha, gato X, esse é predicado de aridade 1, porque dentro do parênteses eu só tenho um termo. Os termos são sempre separados por vírgula. Então, imaginem que eu tivesse 3 termos, por exemplo, um predicado, a soma de 2 e 3 é 5. Seria o predicado soma, abre parênteses, 2,3,5, perceberam? Fecha parênteses. Esse predicado teria a aridade 3, tá? Porque, vou repetir, soma de primeiro termo com o segundo termo resulta no terceiro termo. Então, soma de, abre parênteses, 2,3,5, fecha parênteses, seria um predicado de aridade 3, com 3 termos. Ok? Isso mesmo, número de termos do predicado. Bom, pessoal, em relação a mais exemplos, né, a gente pode verificar com vocês, eu posso verificar aqui no Nutead, a possibilidade de a gente fazer mais uma videoconferência com resolução de alguns exercícios, sem problemas de minha parte. Se tiver horário disponível aqui no Nutead antes do dia 14, eu me disponho, sem problema nenhum, a nós fazermos, então, uma aula apenas de resolução de exercícios, aonde a gente pode colocar alguns exercícios dentro de cada tópico e fazer, né? E eu faço aqui com vocês o passo a passo de resolução de alguns exercícios. De minha parte, sem problemas nenhum, acho que pode ser bem útil sim, a gente pode fazer. Eu vou verificar junto ao Nutead a disponibilidade de um horário e passo para vocês no AVA, no ambiente virtual, eu passo a informação de quando seria essa webconferência de resolução de exercícios. De minha parte, podemos fazer isso sim, porque eu vi aqui que alguns alunos pediram sobre isso. Ok? Ok, pessoal. Mais alguma colocação em relação a isso? Envolvendo exercício de instanciação também. Eu vou fazer, a gente pode selecionar ali 2 exercícios de cada aula da unidade 2, porque obviamente eu vou me concentrar apenas na unidade 2, mas eu seleciono ali 2 exemplos de exercícios de cada aula para que nós façamos juntos aqui com vocês na webconferência. Acho que pode ser bem produtivo para vocês. Já fiz isso em outras turmas e foi bom. Então, eu faço aqui com vocês também com a maior satisfação, ok? Aqui tem uma pergunta do Sérgio, perguntando se toda vez que você quer provar que a expressão é inválida, o primeiro passo é negar o consequente. Toda vez que o que eu queira provar, que a expressão que eu queira provar, Sérgio, seja do tipo implicação, que é o nível de dificuldade que a gente passa aqui para vocês. Tem outros níveis de dificuldade maior em que você quer provar a invalidade, que a gente nem passa aqui para vocês na disciplina, né, nesse nível da disciplina, a gente procura ser bem básico. Podem ter certeza disso, né, que nós estamos tomando cuidado de passar o mínimo necessário da lógica computacional para vocês,
entendendo que o curso é um curso de licenciatura em computação. Se fosse um curso de engenharia de computação, engenharia de software, enfim, o nível de dificuldade da disciplina seria mais alto. Então, nós estamos, assim, nos adequando, né, ao perfil do curso, ao perfil que é um curso de licenciatura, mas é impossível, né, que alguém pense em se tornar um professor de licenciatura em computação sem ter, no mínimo, essas noções da lógica computacional. Então, é isso, tá? Em relação ao tempo que a web de hoje estará disponível, não depende de mim, isso eu não tenho como fazer. Em relação à professora Karine, também passar alguns exercícios da unidade 1, eu vou verificar com ela se ela tem disponibilidade de tempo para fazer mais uma webconferência e ela passa essa informação para vocês, tá? Se não for implicação, a gente faz a prova por outras maneiras, né? A gente faz a prova pelo que a gente chama de contradição, tá? Sérgio, o que mais? É verdade, para quem já fez outra graduação na área de TI, obviamente essa disciplina fica bem mais fácil, é verdade. Ok, pessoal? Então, eu acho que é isso, né? Só enfatizando que sempre que a expressão que você quer provar a invalidade for da forma implicação, você deve sim fazer a conjunção do antecedente com a negação do consequente. Então, é a conjunção do antecedente com a negação do consequente, e se essa expressão resultante dessa combinação for verdadeira, você criou um contra-exemplo, ou seja, você mostrou que a expressão é inválida por contra-exemplo, que é o que acontece no slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, é a conjunção do antecedente, da expressão que está no antecedente da minha implicação, conjunção com a negação do consequente. Se eu achar uma forma, uma citação, um exemplo, que essa expressão seja verdadeira, eu estou provando, então, um contra-exemplo, ou seja, uma expressão que faz a expressão original falsa. Isso vale sempre que for implicação, ok? Bom, pessoal, acho que seria isso por hoje, né? Nós vamos encerrando aqui, já é 10:50. Fico, então, né, com o compromisso de verificar com vocês a possibilidade de nós fazermos mais uma webconferência de exercícios, né? Onde nós ali, então eu não vou comentar com vocês sobre a parte, né, teórica e não vou procurar esclarecer isso, mas vou passar diretamente para a resolução de alguns exercícios abordando os tópicos de cada aula da unidade 2. Combinado? Caso isso não seja possível, eu vou tentar gravar alguma videoaula resolvendo alguns exercícios, a qual fica disponibilizada para vocês no ambiente. Tudo bem? Bom, eu desejo bons estudos para vocês, muito sucesso aí na condução dos seus trabalhos e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.